Já entramos? Deixa eu ver aqui. Já entramos. Está entrando. Está entrando. Boa noite a todos e a todas que estão aqui nos assistindo nessa noite. É uma noite especial, porque nós vamos hoje estar tendo, né, uma orientação, uma palestra sobre a Lei Maria da Penha, sobre os casos de feminicídios e violência doméstica em tempos de pandemia, e que nos deixa muito triste, porque o número veio, né, aumentando muito nesses tempos, e apesar de nós estarmos agora, né, este mês, completando 14 anos da Lei Maria da Penha, que ela fez aniversário agora no dia 7 de agosto de 2006, e ela veio com o objetivo para criar mecanismo para reprimir a violência doméstica contra as mulheres e realmente punir os agressores. A lei foi batizada em homenagem à farmacêutica e ativista Maria da Penha Fernandes, que foi vítima de agressão e tentativa de homicídio por parte de seu marido na época. Uma das tentativas a deixou paraplégica. No entanto, apesar de a lei ter sido considerada a terceira melhor lei de combate à violência doméstica do mundo, a implementação dela não teve tanto efeito quanto foi projetada para ter. O Brasil continua sendo o 5º país com mais casos de feminicídios no mundo. E agora, na pandemia, essa situação está ainda pior. Então, hoje nós vamos ter, né, uma vivência maior, uma explicação maior sobre essa situação, e a gente tem que deixar claro que a gente temos muito ainda a se fazer com relação ao combate à violência doméstica contra nós mulheres. Infelizmente, nós ainda estamos discutindo sobre isso e tentando criar mais caminhos, mais mecanismo para a gente poder combater esse tipo de violência aqui, né? No Brasil principalmente. E nós temos que fazer sim, nós temos que arregaçar as mangas, nós temos que realmente fazer com que as mulheres também se defendam e defendam as outras mulheres. É por isso que nós estamos aqui hoje, debatendo mais uma vez, conversando mais uma vez sobre esse tipo de ocorrência. Infelizmente, é muito triste. A nossa palestrante hoje vai nos falar sobre os aspectos práticos das medidas protetivas em tempos de pandemia. Ela graciosamente vem nos, né, presentear, é a doutora Alice Bianchini. Ela é doutora em Direito Penal da PUC, São Paulo, conselheira federal da OAB Nacional de São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada e vice-presidente da Associação Brasileira da Mulher de Carreiras Jurídicas. A doutora Alice, né, nós agradecemos aqui, eu faço meu agradecimento em face do Conselho da Mulher Advogada, que nós estamos aqui em Pinda atuantes, nós estamos com mais de 16 advogadas atuando aqui em Pinda, graças a Deus, com um projeto lindo, né, que é o projeto Recomeçar, e que nós estamos atendendo as mulheres na delegacia. Agora nós temos uma salinha lá, e nós estamos fazendo esse atendimento prioritário a todas as mulheres que chegam na delegacia, fazendo as orientações necessárias, tirando as dúvidas, e conseguindo também, caso seja necessário, elas já saem de lá com o advogado nomeado para os processos, né, que sejam de direitos naquele momento, ou de divórcio, ou de alimentos, ou até de uma separação de corpos, e nós estamos lá
agraciando com os nossos plantões, né? E fazemos de forma gratuita e de coração. Nós estamos lá trabalhando um pouco em prol, né? Para que a gente dê um pouco mais de tranquilidade e para que essas mulheres cheguem lá e tenham condições realmente de reclamar, de falar, de chorar e ter um pouco mais de consolo. Agora eu deixo a palavra para a doutora Estela, que é da Comissão dos Direitos Humanos, né? E ela vai falar um pouquinho, tá bom, doutora Estela? Deixo a palavra com você. Obrigada, Rose. Doutora Maria Rosimeire, né? Pela intimidade a gente chama de Rose. Eu queria agradecer, a doutora Alice, a quem eu sou uma fã. Eu acompanho o seu trabalho já há muito tempo, tanto aqui como em palestras suas em São Paulo, em algumas coisas da Abracrim, que a doutora já esteve presente palestrando para nós. Tem aqui com os livros, enfim, é uma pessoa que eu acompanho bastante o trabalho e eu me sinto muito honrada em você ter aceito o nosso convite. Eu entendo a sua palestra como a coroação de um mês que eu e a doutora Maria Rosimeire estivemos presentes em tantos eventos digitais, né, como nós estamos tendo agora, para tratar da violência doméstica, né, no agosto lilás. Então, viemos sobre vários temas, violência patrimonial, questão da pandemia, etc., mas falar sobre as medidas protetivas de urgência, eu acho que era o que realmente faltava, porque é onde as mulheres mais precisam esclarecer dúvidas, e ele é o maior instrumento que se tem, sobretudo nesse momento em que as mulheres estão isoladas, na grande parte das vezes, com os seus agressores. Então, assim, realmente saber desse instrumento, como utilizá-lo e o que fazer, eu acho fundamental, sobretudo pelas alterações recentes que tivemos, né, de 2019 e agora de 2020, já algumas alterações assim, bastante importantes, que eu acredito que a doutora vai trazer aqui para a gente também. E, enfim, nós nos sentimos honradas. Esse projeto que a doutora Maria Rosimeire vem desenvolvendo no projeto Recomeçar é um projeto realmente pioneiro e grandioso. Eu tenho aqui algumas dúvidas para ir tocando ao longo da palestra que eu queria tirar. Enfim, e eu estou muito feliz. A Comissão de Direitos Humanos ela vem com esse trabalho de um olhar para a vítima, né? Até para desmistificar o que as pessoas entendem por direitos humanos, né? Como é vinculado numa mídia e que não é assim que funciona, e não é isso, e não é só isso, né? O nosso trabalho é muito grandioso e a violência contra a mulher, aliás, até a própria Lei Maria da Penha foi gerada por conta de um entendimento de violação de direitos humanos, né? Então, enfim, estou muito feliz com a sua presença, doutora. Passo as palavras para você, para brilhantar a nossa noite. Muito obrigada. Agradeço, doutora Rose, doutora Sheila, parabenizo por esse excelente trabalho que vocês têm feito aí. E queria já registrar que essa nossa presença virtual não substitui a presença pessoal, né? Então, espero ainda ser convidada para estar com vocês aí presencialmente, que é sempre muito gostoso, muito bom. Mas poder falar desse tema, que é a questão das medidas protetivas de urgência e os aspectos práticos dessa questão, considero muito importante. Mas, de qualquer forma, a doutora Rose já deu o início exatamente da palestra, quando ela fez a referência sobre a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, e sobre o fato de que nós estamos numa triste condição de sermos o 5º país que mais mata mulheres. E aí a gente começa exatamente com esse dilema. E como assim, né? Como que a gente tem uma lei tão avançada, mas nós temos efetivamente uma violência tão grande dentro do Brasil? E a explicação ela é muito simples, é extremamente simples a explicação. O fato é que nós temos uma lei avançada, sim, mas é uma lei como se ela tivesse sido emoldurada e colocada num quadro.
significando dizer que o que está escrito na lei não está saindo do papel. Então, esse é o tema que a gente tem que falar. Porque quando a gente fala, por exemplo, lá no artigo 27 da Lei Maria da Penha, que é um artigo maravilhoso, que diz que o advogado ou advogada tem que estar presente em todos os atos processuais, cíveis e criminais que envolvam violência de gênero, e eu tenho feito a pergunta em todos os lugares que eu tenho passado, e principalmente nesse período de pandemia, a gente tem a oportunidade de ir em tantos lugares, né? Hoje mesmo acabei de vir lá de Pernambuco, eu estava com o pessoal de Pernambuco, terminei Pernambuco, corri para cá, e a pergunta é exatamente essa. E aí? As vítimas aí da sua cidade, da sua comarca, estão sendo acompanhadas efetivamente de advogados e advogadas? E vejo na resposta, na fala da doutora Rose, que de fato estão, né? Esse acompanhamento é muito importante. Só para a gente ter uma ideia, né? Então, nós temos o artigo 27 que fala em todos os atos processuais, sejam os atos dentro da delegacia, sejam os atos judiciais, e fala em todos os processos cíveis e criminais, querendo dizer que a presença do advogado ali representando a vítima e acompanhando a vítima, não é apenas nos casos, como a gente tem aquela noção, né, na ação penal pública condicionada à representação, e aí nós temos o advogado, ou nas ações penais públicas na ação penal privada, que nós vamos ter também a presença do advogado por conta da queixa-crime. Aqui na Lei Maria da Penha, a situação é diferente, o advogado, a advogada tem que estar presente, independentemente do tipo de ação penal. Todos os casos de ação penal tem que haver a presença do advogado, da advogada. Então, já começa mostrando que a Lei Maria da Penha, ela traz um entendimento diferenciado, e então, por isso, ela é considerada uma das 3 mais avançadas, mas também a prática que nós vamos encontrar no Brasil não é de a mulher estar acompanhada. Não sou eu que estou dizendo, quem está dizendo isso é o Conselho Nacional de Justiça, quando, então, no ano passado, faz uma encomenda para o IPEA, para que o IPEA faça uma análise nacional para ver como é que está sendo aplicada a Lei Maria da Penha dentro do judiciário. Como é que está a questão do judiciário e a violência de gênero. E o próprio IPEA, então, nesse documento, né, junto com o Conselho Nacional de Justiça, traz essa conclusão que eu estou dizendo, ou seja, nós não estamos aplicando efetivamente a Lei Maria da Penha. Bom, mas eu preparei aqui alguns slidezinhos para a gente trabalhar, que vai facilitar um pouco, já que a gente vai na parte bem técnica, né, vai facilitar aqui um pouco a nossa compreensão. Vamos ver se eu consigo agora. Agora ali mesmo. Perfeito. Aqui. Então, o que a gente vai encontrar aqui, né? Só para a gente dar uma passeada. Aquilo que a gente falava, a Lei Maria da Penha, considerada uma das 3 leis mais avançadas, a doutora Rose já mencionava isso, o Brasil, aquele país que mais mata mulheres no mundo, né? E aí a gente vai encontrar um dado que já começa a trazer uma concepção para a gente, que vai mostrar para nós que, e essa é uma pesquisa feita em março deste ano, olha a atualidade dessa pesquisa, feita em várias regiões do Brasil, desculpa, em várias regiões do mundo, e aponta que no Brasil, cerca de 90% das pessoas, sejam mulheres e homens, têm preconceitos sexistas. Então, a gente já começa a mostrar a dificuldade que a gente tem, inclusive, de fazer pegar a Lei Maria da Penha, né? Porque nós temos, efetivamente, preconceitos em relação às questões da mulher. E aí, quando a gente vai olhar e trazer uma luz no fundo do túnel e verificar, por exemplo, essa resolução número 8, que é fresquinha também, do dia 7 de julho, do Conselho Federal de Psicologia, que vai estabelecer as normas de exercício profissional de psicologia em relação à violência de gênero, vai trazer para nós uma informação que é exatamente essa, o parágrafo 2º, que vai dizer que a psicóloga e o psicólogo considerarão promover ações com autores de violência de gênero em processos interventivos de acolhimento a fim de romper ciclos de violência. E olha que interessante isso, porque exatamente o processo, esse projeto Recomeçar, né? O quanto que é importante nós termos um olhar exatamente para a questão do homem. E por que eu digo isso? Eu digo isso porque a gente tem uma percepção muito forte de falar a questão da violência contra a mulher a partir da perspectiva da mulher. Mas a questão que eu queria colocar é exatamente essa, nós temos que começar a pensar também
na perspectiva do homem, né? Pensar também na perspectiva do agressor. Para dizer o quê? Para dizer que a gente sabe de tudo que diz respeito à violência contra a mulher, mas nós não sabemos praticamente nada do que diz respeito ao agressor. Por que o agressor pratica essa agressão, por exemplo? A gente não tem essa informação. E entender também que a violência contra a mulher, ela não pode ser trabalhada só numa perspectiva em relação à mulher, nós temos que trabalhar também na perspectiva da criança, na perspectiva do adolescente. E aí vem essa frase da Patrícia Galvão, Instituto Patrícia Galvão, que vai dizer que quem bate na mulher machuca a família inteira. Só para a gente ter uma ideia de qual é o percentual dos filhos que presenciam ou sofrem a violência junto com a mãe, nós vamos encontrar aqui 76,5% que sofrem a violência ou presenciam essa violência junto com a mãe, né? É um percentual muito alto. E entendendo que o que significa, por exemplo, testemunhar episódios de violência. A gente precisa aqui compreender que aquilo que parecia ser só testemunhar, a gente coloca esse só aqui entre aspas, né? Porque testemunhar episódios de violência vai trazer para essa criança, para esse adolescente, um comprometimento muito grande em relação à sua saúde física, à sua saúde mental, o seu rendimento escolar, a sua capacidade de se relacionar com outras pessoas, ou seja, testemunhar a violência traz efetivamente já um dano muito grande para essa criança. E se a gente imaginar, inclusive agora, né, na época de pandemia, nós podemos pensar quanto de crianças que estão testemunhando efetivamente essas violências que acontecem dentro de casa. E essa violência que acontece dentro de casa, e esse dado que é importante também, data Senado 2019, vai mostrar que cerca de 80% dos casos de agressão de mulheres são praticados exatamente por pessoas que detêm um relacionamento íntimo com essa mulher. Ou seja, é o marido, o ex-marido, o noivo, o namorado, o ex-noivo, o ex-namorado, significando dizer que nós temos, então, um índice muito grande de violência íntima. É a violência entre duas pessoas que se conhecem e têm um relacionamento íntimo. Significando dizer também a probabilidade, então, de que esta violência aconteça dentro da própria residência, sendo, então, testemunhada pela criança e adolescente. E aí, quando a gente percebe tudo isso, e tem todos esses dados, são dados de antes da pandemia, a gente começa a pensar um pouco na questão da medida protetiva de urgência, na questão da pandemia e a questão da Lei 14.022, que é essa lei nova que vai fazer um enfrentamento da violência contra a mulher, né, na época de pandemia. E aí eu sempre digo que no lugar de a gente falar das medidas protetivas de urgência, nós temos que falar agora, denominar medidas protetivas de urgentíssima, né? Porque a gente tem que entender que nós temos uma pandemia, que é a pandemia provocada pelo coronavírus, dentro de uma outra pandemia, porque a própria violência contra a mulher também é classificada como sendo uma pandemia. E a gente vê que todos os riscos que a gente tinha até então, que eram riscos em relação à violência de gênero, esses riscos estão potencializados durante a pandemia. Nós vamos falar do isolamento social, que já era um problema antes, e agora o isolamento social é maior ainda. Nós vamos falar do aumento de consumo de bebida e droga, que já era um problema, e agora na pandemia a gente sabe que aumenta esse consumo. A questão dos problemas financeiros, que sempre foi um problema, agora também está potencializado. E, por último, a questão das dificuldades de acesso aos serviços de equipamentos, que sempre existiu essa dificuldade, e agora ela está ainda mais potencializada. Então, imaginando que nessa época de pandemia, realmente as medidas protetivas de urgência passam a ter uma importância ainda mais fundamental, ainda mais importante do que a gente vinha trazendo antes, né? Então, mais importante ainda a gente trabalhar essa questão toda das medidas protetivas de urgência. E aí, nessa perspectiva, nós vamos encontrar a Lei 14.022, né, que é uma lei excepcional. Então, sendo uma lei excepcional, o que nós temos que entender? Temos que entender que ela não veio para ficar, ela veio para ficar durante um período, que é o período da pandemia, mas depois, efetivamente, nós vamos poder nos despedir dessa lei, a partir do momento que a pandemia não exista mais. E aí é importante a gente entender que ela veio alterar a Lei 13.979, que é uma lei que já está em vigor desde fevereiro deste ano, que é a lei da pandemia, né? Que vai falar de toda a questão da emergência da saúde pública, que é a lei de pandemia. E agora, quando a gente está diante dessa situação da lei de pandemia,
E nós vamos lembrar que a Lei 14.022 não trouxe alteração na Lei Maria da Penha, mas ela vai alterar a forma que nós vamos trabalhar as questões relativas à Lei Maria da Penha. Então, isso que é importante da gente compreender. E aí, quando a gente vai entender, por exemplo, o tempo transcorrido entre o momento inicial da pandemia até agora, que foi quando entrou em vigor a Lei 14.022, uma questão que me preocupa, que eu acho importante da gente colocar, é exatamente o fato de que nós temos quase 5 meses tendo sido decorrido entre a declaração da pandemia até que essa lei, que era uma lei que estava sendo já necessária, urgente, né, urgentemente necessária, até que ela veio efetivamente a lume. E nós temos que pensar também nesse outro dado que aparece aí, que vai dizer que nós temos políticas públicas, né, e que somente cerca de 5% dos valores que estão à disposição para fazer políticas públicas foram utilizados até agora. E aí a gente vai encontrar exatamente uma preocupação muito grande. E aí eu vou tirar esses slides porque a gente poder falar um pouquinho mais aqui, junto aqui. Então, se a gente puder voltar para a minha imagem, acho que vai ficar melhor, né? E eu vou falando aqui com vocês. Só organizando aqui. Muito bem, então já estamos de volta. E aí, o que nós temos, então? Esses slides depois, doutora, a gente vai, doutora Sheila, doutora Rose, a gente disponibiliza para quem queira trabalhar e ver esses slides, tá bom? Então, o que a gente encontrou? Nós já encontramos aqui uma questão interessante. Por quê? Porque decorreu muito tempo para que nós tenhamos essa Lei 14.022, que é uma lei extremamente importante. Mas, por outro lado, o que nós vamos encontrar também? A Lei 14.022, tudo que tem na lei, ela veio bem. A gente concorda e a gente até elogia, mas a lei faltou trabalhar muitos aspectos, ou seja, ela foi insuficiente. Então, essa é uma primeira crítica importante. Agora, o que ela vai trazer? Ela vai trazer para nós. Então, dentre tantas coisas, eu relacionei aqui algumas questões para a gente trabalhar. Primeiro, diferentemente do que acontecia antes, a medida protetiva de urgência ela pode ser solicitada agora através de meios eletrônicos, né? Qualquer meio eletrônico. Eu digo até que, pelo espírito da Lei 14.022, inclusive sinal de fumaça, código Morse, qualquer coisa que chegue até as autoridades e que vai mostrar que aquela mulher está precisando daquela medida protetiva, tem que ser analisado. Então, se chegar esse pedido num papel de pão, né, como a gente falava antes do habeas corpus, não falávamos isso? Que o habeas corpus podia, inclusive, você fazer de punho próprio, num papel de pão, de qualquer coisa. Então, a medida protetiva de urgência hoje, de urgentíssima, né, ela passa também a trabalhar nessa mesma concepção. O prazo, muito importante isso. A gente sempre discutiu essa questão do prazo. O que se dizia? Eu sempre defendi que não se poderia estabelecer um prazo na medida protetiva de urgência. Porque vamos pensar, se ela é uma medida, se ela é uma protetiva de urgência, como é que eu sei quando que essa mulher não vai precisar mais dessa medida protetiva de urgência? Então, já era algo que não deveria estar sendo efetivado em termos de prazo. E agora, com essa Lei 14.022, o que a gente diz é exatamente isso. Se o juiz ou a juíza tiver determinado um prazo, vai haver uma prorrogação desse prazo. Agora, essa prorrogação não é tão automática como está se falando aí, até para não correr o risco do que aconteceu recentemente, em que um juiz prorrogou uma medida protetiva de urgência contra a vítima, sem se dar conta que dentro do processo judicial tinha um atestado de óbito dessa vítima, ou seja, não tinha sentido a prorrogação dessa medida protetiva. Então, não é tão automático assim, mas, de fato, em princípio, essa medida protetiva é prorrogada. Prorrogada até quando? Sem prazo definido. As medidas protetivas que serão agora interpostas, concedidas, a mesma coisa, sem prazo definido. Até porque, o que a gente sempre discutiu em relação à medida protetiva de urgência e o prazo? A gente sempre defendeu que, na verdade, pode até haver um prazo, não da medida protetiva, mas um prazo em que o juiz vai reavaliar a medida protetiva. Então, ele concede a medida protetiva, o juiz, a juíza, e diz, então, daqui a 6 meses, essa vítima volta aqui
eu quero ouvir a vítima para saber dessa vítima se essa medida protetiva ainda é necessária ou não. Então, vejo que é diferente de eu estabelecer um prazo dizendo que daqui a 6 meses a medida protetiva não existe mais. Então, essa questão de reavaliação, ok, funciona, mas não um prazo de vigência dessa medida protetiva de urgência. Aí, o que nós vamos encontrar? Vamos encontrar também uma questão importante, e aí essa é uma questão importantíssima, que é a questão da palavra da vítima. Se antes a palavra da vítima já era importante para que efetivamente se pudesse deferir uma medida protetiva de urgência, agora, com a situação da pandemia, essa palavra da vítima, não só a gente tem que aceitar essa palavra da vítima, como a gente tem que mostrar para essa vítima que nós estamos acreditando na palavra dela. Porque se ela efetivamente sentir qualquer insegurança, se nós titubearmos no momento de nós acolhermos essa vítima é capaz de não ter muita certeza do que ela está fazendo, e ela, no lugar de sair do ciclo da violência, ela acaba voltando, retrocedendo. E o importante da gente entender é exatamente isso. Cada vez que essa vítima sai, e cada vez que ela não consegue sair e tem que voltar, a violência passa a ser mais grave ainda. E aí algumas pessoas já me perguntaram, bom, professora Alice, mas e se essa vítima estiver mentindo em juízo? Se ela efetivamente não é vítima de violência, essa mulher está alegando ser vítima quando ela não é. Então, o que a gente tem que entender é o seguinte, a primeira questão, se ela estiver mentindo, ela vai responder pelos crimes, normalmente pela denunciação caluniosa, ela pode responder também pela indenização, né, por danos morais que ela tenha causado. Agora, se ela estiver falando a verdade, a situação ela é irreversível, muitas vezes, ou seja, não tem como remediar esse erro de não acreditar na palavra da vítima. Então, essa é a primeira observação importante. Uma outra observação importante é uma questão de lógica. É uma questão agora de matemática mesmo, né, de estatística. Então, se a gente for pensar, e a doutora Rose falou aqui, que o Brasil é o 5º país que mais mata mulheres, e a gente tem que entender que esse número, 5º país, vem do sistema de saúde. Existe um formulário lá no sistema de saúde, que é o formulário chamado SIM, Sistema de Informação de Mortalidade. Como é que nós chegamos nesse 5º país que mais mata? Nós vamos nesse formulário, pegamos só as mortes de mulheres, ou seja, de pessoas do sexo feminino, separamos somente as mortes violentas, o que significa dizer que não entra nessa contabilidade as mortes naturais, não entra nessa contabilidade as mortes acidentais, somente as mortes violentas, e a gente divide pela população de mulheres a cada 100 mil habitantes. Então, dividimos por cada 100 mil habitantes e nós vamos encontrar uma taxa que só não é maior, só temos 4 países com uma taxa superior à taxa brasileira. Então, esse dado é um dado objetivo, é um dado que ele é retirado de cadáveres, de atestado de óbito. E quando a gente fala isso, né, cadáveres, atestados de óbito, a gente sempre tem que tomar aquele cuidado, porque, na verdade, nós estamos falando de histórias por trás dessas mortes. E, normalmente, essas histórias são histórias dramáticas de mulheres que sofreram durante muito tempo e que tentaram sair do ciclo da violência e não conseguiram, e que o final, então, desse momento horroroso da vida dela de violência é exatamente a morte, né? Então, a gente tem que entender essa questão, uma questão importante para a gente compreender. Agora, então, nós temos esse dado, que vai mostrar que o Brasil é o 5º país que mais mata. Então, vamos só raciocinar agora uma questão lógica. Se nós temos tantas mulheres que morrem no Brasil, provavelmente nós temos também muitas que não morreram, mas foram vítimas de tentativa de feminicídio. Nós tivemos aquelas que não morreram, mas foram vítimas de violência, e nós temos a violência física, nós temos a violência psicológica, nós temos a violência moral, nós temos a violência sexual, e pronto. E aí, veja bem, então, o número de violências contra as mulheres, com certeza é grande, não há dúvida nenhuma que ela é grande. Então, a probabilidade dessa mulher estar falando a verdade é muito maior do que ela está mentindo. Fora que a gente não tem no Brasil, mas eu vou apresentar para vocês uma pesquisa feita na Espanha. E na Espanha, se achava que as mulheres mentiam em juízo, e se foi confirmar se essa versão era verdadeira ou não. E aí se identificou que sim, havia mulheres que mentiam em juízo na Espanha, dizendo que eram vítimas de violência quando não eram. E aí se chega lá a uma pesquisa que vai identificar que 0,4% das mulheres estavam mentindo em juízo. O que significa, doutora Rose, doutora Sheila? Nada, né? Se a gente pensar 0,4%. Mesmo que a gente pense aqui no Brasil, então tá bom, aqui no Brasil é o dobro, aqui no Brasil é o triplo, aqui no Brasil é 10 vezes mais mulheres que mentem, ainda assim o número é bastante
pequeno, o que significa dizer que nós precisamos, então, mais acreditar nessa palavra da vítima do que duvidar e exigir dela qualquer tipo de testemunho, qualquer tipo de prova que ela não vai ter. Então, é importante essa questão da palavra da vítima, para que a gente possa, mais do que acreditar, como eu disse, acolher essa vítima, né? Efetivamente fazer com que essa vítima se sinta fortalecida, se sinta protegida, se sinta cuidada, para que ela efetivamente possa sair dessa situação de violência. E aí, numa questão bem prática também, com dicas aqui que eu queria dar a partir do que eu tenho visto, do que não está acontecendo e deveria estar acontecendo em relação a essas questões da violência contra a mulher, é a aplicação, de novo, né? Vamos falar de novo da Lei Maria da Penha, agora para a gente falar da aplicação do artigo 12, parágrafo 3º, que já desde a edição de 2006 vai dizer que os prontuários e os laudos médicos podem ser utilizados como meios de prova. E o que a gente tem visto por aí? Apesar de ter esses documentos, ainda assim essas mulheres são encaminhadas exatamente para os IMLs, né, Instituto Médico Legal, sem que haja necessidade desse encaminhamento, que é um constrangimento para aquela mulher, e agora, na época de pandemia, então, inclusive um risco dela contagiar o coronavírus nesses locais. Então, de fato, lembrar do artigo 12, parágrafo 3º. Depois, lembrar, voltando para a Lei 14.022, que vai determinar agora, e isso já tem sido objeto de algumas controvérsias, porque a lei determina a possibilidade de coleta de provas por meios eletrônicos. Então, coleta de provas por meios eletrônicos. Isso significa dizer, então, que essa mulher pode tirar foto dela mesma, gravar vídeo, pegar, inclusive, fotos e vídeos anteriores ao fato que ela está relatando agora, e pode encaminhar isso através dos boletins eletrônicos, né, faz um anexo no boletim eletrônico, sem precisar fazer uma comprovação da veracidade desses documentos. Então, isso que é importante a gente compreender. Então, eles são válidos como meio de prova para a decretação das medidas protetivas de urgência. Não necessariamente depois lá no processo de uma eventual condenação, mas para as medidas protetivas de urgência, essa documentação, essa coleta de provas feita dessa forma é válida, né? Então, é importante a gente lembrar disso também. Agora, também importante é a criatividade no momento de se pensar da medida protetiva, e vem desde o advogado e a advogada, que podem fazer pedidos além daquele batidão, eu chamo de batidão, né? Porque vai pedir medida protetiva de urgência, normalmente, afastamento do lar, proibição de frequentar determinados lugares, proibição de contato, e ponto, praticamente é essa. E aí eu pergunto, e aquelas medidas protetivas importantíssimas que vão dar condição de a vítima sustentar a si e aos seus filhos, como, por exemplo, os alimentos provisionais? Dificilmente eles são pedidos nesse momento, e tem que ser feito esse pedido. E nós temos mais, por exemplo, e uma criatividade, que inclusive é daqui de São Paulo, né, partiu aqui de São Paulo, que é determinar não só a proibição de contato, ou a proibição de frequentar determinados lugares, principalmente agora na pandemia, que as pessoas não estão indo para cima e para baixo mesmo, né, mas determinar também a proibição do suposto agressor de ele fazer referência àquela mulher nas redes sociais, porque ele diz o seguinte, não, eu não estou entrando em contato com a minha ex-esposa, só que o que ele fazia na rede social dele? Botava uma foto que eles tinham antigamente, falava mal dessa mulher, né, elencava uma série de características negativas dela, né, atentava contra a honra dessa mulher, e ele dizia que não estava descumprindo nenhuma medida protetiva, e de fato não estava. Mas então a gente tem que começar a pensar exatamente em relação às novas modalidades de medida protetiva de urgência, lembrando principalmente que as medidas protetivas de urgências previstas na Lei Maria da Penha são meramente exemplificativas, e nós estamos fazendo, né, como se fosse uma caixinha. Ah, só essas? Não, são essas e todas mais que a gente tiver imaginação para pensar sobre elas, e o juiz, a juíza vai conceder, desde que entenda que haja adequação, necessidade e proporcionalidade. Então, são sempre esses elementos que são avaliados no momento da concessão da medida protetiva de urgência. Então, essa ideia da criatividade, extremamente importante também, né? Outra coisa também que tem visto com bastante preocupação, lembrando que as medidas protetivas de urgência, elas não exigem um processo penal. Então, se você está lá na vara de família, por exemplo, e identifica a existência de uma violência contra a mulher dentro da vara de família, pode pedir uma medida protetiva de urgência lá na vara de família,
pode pedir uma medida protetiva de urgência, como um caso que chegou, o primeiro caso que chega no Superior Tribunal de Justiça, que a medida protetiva de urgência foi pedida dentro de um processo de partilha de bens. Lá no juízo civil, não tinha nada a ver com o juízo criminal, mas se identificou lá que havia uma violência de gênero, era um caso muito interessante, em que a viúva, então, estava fazendo a partilha dos bens com seus 2 filhos, quer dizer, a partilha dos bens do marido, né, com seus 2 filhos, um homem e uma mulher, e o homem simplesmente dizia que ele tinha que ficar com determinados bens, porque ele precisava administrar, e por ele ser homem, ele tinha mais capacidade de administrar do que a sua irmã. E aí ficou, exatamente por isso que a gente fala que é uma questão de gênero, e ele entendia, então, que ele que tinha essa capacidade de administrar exatamente por ele ser homem. E aí é interessante, porque houve uma série de violências dentro desse processo que foram comprovados, como, por exemplo, uma situação em que ele riscou o carro da sua irmã, ameaçou a sua irmã, então teve uma série de ameaças e situações de violência efetivas que aconteceram e foram demonstrados no processo, e aí, lá dentro do processo de partilha de bens, se decretou uma medida protetiva de urgência. Então, não precisamos de um processo criminal para a decretação da medida protetiva de urgência. Outra coisa importantíssima tem a ver com uma lei nova, a Lei 13.880, é uma lei do ano passado, que vai determinar 2 coisinhas bem simplesinhas na lei, e não está acontecendo também. Primeiro, o delegado analisa se aquele agressor tem algum registro de arma de fogo, se ele tem registro de arma de fogo, então ele faz uma análise para saber se tem registro de arma de fogo, e recebendo a informação positiva, ele deve encaminhar essa informação para o magistrado, e o magistrado ou a magistrada simplesmente tem que determinar a apreensão dessa arma de fogo. Então, essa é uma medida importantíssima por 3 motivos que eu queria elencar aqui. Primeiro motivo, nós temos um índice muito elevado de mortes de mulheres por disparo de arma de fogo. A segunda informação é de que os registros de armas de fogo, só nesse meio semestre deste ano, até a metade deste ano, já ultrapassaram o número de registros do ano passado inteiro, significando dizer que se a gente continuar com esse ritmo, nós vamos ter o dobro de registro de arma de fogo este ano em relação ao ano passado. Significa, então, que nós temos mais armas de fogo dentro das residências. Significa, então, que aquelas pessoas que estão dentro da residência estão correndo mais risco, principalmente por aquele dado que eu já mencionava, que existe um índice altíssimo de mortes de mulheres dentro de casa por disparo de arma de fogo. E a terceira motivação vem do pessoal da psicologia, para trazer para nós uma informação que eu acho muito valiosa, para mostrar para a gente que a questão subjetiva de você se determinar a praticar um crime quando você tem uma arma de fogo, ele é muito maior do que se você pensar em matar alguém através de outros meios, outros instrumentos, como, por exemplo, pedrada, como, por exemplo, facada. Então, você se determina de uma forma muito mais rápida e de uma deliberação muito mais intensa. Por quê? Porque disparo de arma de fogo é um tipo de crime, né? Você praticar um crime com disparo de arma de fogo é um tipo de situação em que você pratica um crime sem sujar as mãos de sangue. Então, é um crime que você mantém as suas mãos limpas. E aí se diz, a psicologia que vai dizer que isso traz uma deliberação maior ainda para a pessoa que está praticando o crime. Então, portanto, um risco muito grande que a gente tem em relação à apreensão da arma de fogo. E aí é importante a gente lembrar que essa lei 13.880 do ano passado, ela veio numa perspectiva, primeiro, que não é a arma utilizada como instrumento do crime, porque a arma utilizada como instrumento do crime, ela já vai ser apreendida lá pelo próprio delegado ou delegada. Então, é apreendida lá na própria fase policial. Essa arma é uma arma que não foi utilizada como instrumento do crime. E a lei determina que não é uma medida protetiva de urgência fazer a apreensão da arma, é uma deliberação, é uma obrigatoriedade do juiz, da juíza, determinar, então, essa apreensão da arma de fogo. E aí, outra coisa também importantíssima, para a gente só lembrar também, a possibilidade, então, total de decretação de medida protetiva de urgência sem que haja o pedido formal da vítima. E esse é um tema importantíssimo, doutora Rose e doutora Sheila, porque nós sabemos, volta para a psicologia é uma informação muito valiosa, no sentido de que, a depender das vítimas, pessoas que são vítimas durante muito tempo, com muita frequência de determinado crime, elas perdem a capacidade de determinar o próprio destino.
elas perdem a capacidade de estabelecer exatamente o que é melhor para a sua vida e o que não é bom. De forma que essa mulher está sofrendo, por exemplo, a síndrome do desamparo aprendido, por exemplo, o mito do esquecimento, que são processos psicológicos que vão acometer vítimas de longo tempo e com muita frequência, essa mulher ela não tem a capacidade de determinar e de dizer qual é a medida protetiva, então, que ela precisaria, ou se ela precisaria de medida protetiva. Nesse caso, então, a gente tem que lembrar que essa mulher está correndo risco, e nós temos que lembrar também dos filhos. É por isso que a importância também, de novo, a gente pensar nos filhos que estão participando junto com essa questão da violência contra a mulher, mesmo, como eu falava anteriormente, daquela criança, adolescente, que é só, entre aspas aqui, né, só testemunhou a violência, não é vítima da violência, apenas testemunhou essa violência. E aí a gente vai trabalhando ainda quantos aspectos práticos, né? Olha quanta coisa que a gente vai pegando só das medidas protetivas de urgência. Veja como que realmente é um tema bem extenso. Mas para lembrar de uma outra alteração legislativa do ano passado, agora é a Lei 13.827, e ela determinou a possibilidade de delegados e delegadas em situação muito específica, quando não é sede de comarca, né, quando a delegacia não é sede de comarca, e somente em relação ao afastamento do lar, então o delegado e delegada podem fazer o afastamento do lar e não precisa de aguardar a manifestação do juiz da juíza. A manifestação do juiz da juíza vai acontecer depois que vai validar ou não essa atividade. Então, agora, principalmente nesse período da pandemia, importantíssimo a gente fazer o uso desta lei. Inclusive, a mesma lei diz que mesmo o policial ou a policial também podem, desde que não tenha delegado e desde que não seja sede de comarca, né? Então, a gente pode fazer essa solicitação direto para o delegado, delegada, para o policial, policial, nas circunstâncias muito específicas, e aí pode haver um afastamento do lar em relação a essa situação. Só lembrando que é uma lei, essa lei, uma lei do ano passado, e é uma lei que está sob a possibilidade de ser decretada inconstitucional, porque nós temos, foi inclusive a Associação Brasileira dos Magistrados entra com uma ação declaratória de inconstitucionalidade para declarar a inconstitucionalidade dessa lei, mas por enquanto ela está, né, em vigência, então a gente pode fazer uso dessa lei. Outra coisa importantíssima para a gente falar, e se vocês não contaram, eu já estou falando, é a 14ª anotação que eu estou fazendo aqui sobre as medidas protetivas. Não há necessidade para a decretação de uma medida protetiva de urgência, não há necessidade que aquela conduta que a gente esteja analisando se configure uma infração criminal, uma infração penal, ou seja, não precisa ter um correspondente penal, seja um crime, seja uma contravenção penal, para a decretação de uma medida protetiva de urgência, porque a Lei Maria da Penha fala em violência contra a mulher, não fala em crime contra a mulher. E mais do que isso, no dispositivo que a Lei Maria da Penha enumera os tipos de violência contra a mulher, fala dessas violências, muitas das condutas ali descritas pela própria Lei Maria da Penha não possuem correspondente penal. Então, a gente pode pedir medida protetiva, mesmo que não haja um crime, podemos pedir medida protetiva de urgência, mesmo que não haja uma contravenção penal. Eu diria mais, nesse período da pandemia, se antes a gente sabia daquele ciclo da violência, né, que começa com uma violência leve, vai aumentando a gravidade, até chegar no ápice da violência, e depois, então, vem a fase da lua de mel, e aí está tudo bem, daqui a pouco vem de novo a violência, e a gente sabia que esse ciclo acontecia na vida do casal durante muitos anos. Com a pandemia, esse ciclo está se fechando cada vez num tempo menor. Então, ele se abre e se fecha num tempo menor. Por quê? Porque há mais convivência entre as pessoas, há mais conflito entre as pessoas. E isso, então, está fazendo com que esse ciclo cada vez aumente, cada vez seja mais curto. E o detalhe que a criminologia vai trazer para nós, cada vez que a gente abre e se fecha esse ciclo, a próxima violência vem mais intensa do que a violência anterior. Então, é muito importante a gente já falar de medida protetiva de urgência antes que aquela violência se transforme num crime. Então, a gente já tenta fazer uma prevenção e já tenta atuar nessa questão com antecedência, o máximo de antecedência possível. Ah, não, é só, o sujeito está só xingando a mulher, está só violência moral, violência psicológica. Não, não é só violência moral, violência psicológica, porque a gente sabe que a violência moral e violência psicológica, primeiro, não, elas são graves e muitas vezes até mais graves que a violência física, e segundo,
que ela efetivamente, muitas vezes, faça o seguinte, a violência física. Então, é muito importante a gente já tentar estancar essa violência o quanto mais rápido, quanto mais rápido possível, né? Então, é importante a gente entender isso também. Agora, falando um pouquinho de um tema que é um tema que também apareceu aqui na Defensoria Pública de São Paulo. O que acontece? Em todos os tribunais de justiça do Brasil, existe uma dificuldade de configurar, de se conformar em relação a qual é o recurso cabível quando há o deferimento ou indeferimento da medida protetiva de urgência. Então, só para ter uma ideia, eu fiz um levantamento sobre a doutrina e jurisprudência brasileira, foi uma pesquisa minha, levou 3 anos, fiquei 3 anos só estudando doutrina e jurisprudência sobre a aplicação prática da parte criminal da Lei Maria da Penha, e eu consegui elencar nesse meu documento, nessa minha pesquisa, mais de 100 questões controvertidas da Lei Maria da Penha, para ver como realmente a gente fica batendo cabeça na questão da aplicação da Lei Maria da Penha. Fiz esse levantamento todo, publiquei, inclusive eu tenho um curso de prática da Lei Maria da Penha, que está lá numa plataforma chamada Meu Curso, em que eu trago cada uma das 100, então eu trago a questão número 1, toda a doutrina, toda a jurisprudência sobre aquilo e me posiciono. Trago a questão número 2, doutrina, jurisprudência, e me posiciono. E trago a questão que é dos recursos, e eu consegui elencar nessa minha pesquisa 7 posicionamentos sobre recurso cabível do deferimento do indeferimento de uma medida protetiva de urgência. 7 posicionamentos. Por que eu citei a Defensoria Pública de São Paulo? Porque a Defensoria Pública de São Paulo entrou com um pedido junto ao Tribunal de Justiça de São Paulo para que o Tribunal de Justiça de São Paulo dissesse, afinal de contas, qual é o recurso cabível, porque cada Câmara decide de um jeito, o ano passado era de uma forma, este ano já é de outra, e há toda uma dificuldade muito grande de saber qual é o recurso cabível. E agora, qual é a minha dica prática em relação a esse momento, principalmente em relação a esse momento de pandemia? Não dá para esperar que o Tribunal de Justiça, o juiz, decida qual é o recurso cabível. Então, o que tem que fazer o advogado e a advogada, defensor público, defensora pública? Tem que já falar do princípio da fungibilidade, já mostrar que é uma divergência muito grande dentro do próprio tribunal e pedir para que o juiz aceite aquele recurso, porque ele está tempestivo. A única coisa que precisa se preocupar, o advogado e a advogada, o defensor e a defensora, é você escolher um recurso e, claro, né, fazer o recurso no tempo hábil daquele recurso, ou seja, com tempestividade, não pode também ser fora do prazo. Então, se você escolheu um recurso, colocou dentro do prazo, levante lá a questão da fungibilidade, levante essa discussão e diga, olha, nesse momento de pandemia não dá para ficar discutindo uma questão jurídica, de filigrama jurídica, para saber qual é o recurso cabível. Receba esse recurso que eu escolhi aqui e vamos tentar reverter essa situação, principalmente quando a gente está falando de uma medida de indeferimento, do indeferimento de uma medida protetiva de urgência. Nós já temos vários casos, e eu já estou colecionando esses casos em que efetivamente foi indeferido o pedido de medida protetiva de urgência e resultado, morte dessa vítima exatamente naquele contexto que ela estava se referindo, né? Então, realmente bastante importante isso. Também nesse momento de pandemia, lembrar que as medidas protetivas de urgência, elas podem e devem ser dirigidas também para as crianças e adolescentes testemunhos de violência. Então, nós temos uma lei, a Lei 13.431, que vai determinar a possibilidade de aplicação de medida protetiva de urgência para crianças e adolescentes testemunhas. Veja que nós não estamos falando da criança e adolescente vítima, nós estamos falando da criança e adolescente testemunha de violência. Pode pedir medida protetiva de urgência, inclusive nós temos um projeto de lei que já está bastante avançado, no sentido de organizar um pouquinho mais até essas questões, né? E aí a gente vem falar também de um tema que, aí já finalizando essa parte toda das medidas protetivas de urgência, né, para dizer que o que nós vamos encontrar? Estamos falando das medidas protetivas de urgência, da Lei 14.022, dos processos digitais, só que a gente tem que falar também, claro, né, do acesso à justiça digital, porque nós falamos dessa modernidade toda, mas nós não podemos esquecer que nós temos muitas pessoas, né, vamos falar das mulheres, que é o nosso tema, que não têm acesso à internet, que tem aquela internet paga, tem aquela internet discada ainda, né, quase que discada, que não tem, às vezes, o aparelho celular, ou não tem forma de se comunicar. Então, é importante entender que, em relação a essas mulheres,
a própria Lei 14.022 vai falar que todos os serviços essenciais ao enfrentamento à violência contra a mulher têm que estar abertos ao público. Então, vai ter, sim, como nós temos aqui em São Paulo, a possibilidade do atendimento presencial. Então, não pensar que só agora, por causa da pandemia, essa situação da violência contra a mulher vai ser resolvida apenas pelos meios eletrônicos. Não, há a possibilidade, sim, de os serviços presenciais têm que estar abertos, têm que estar funcionando, é a Lei 14.000 que vai falar. E a Lei 14.022, só para a gente lembrar, fala do enfrentamento da violência contra a mulher, que é o nosso tema, mas também fala do enfrentamento da violência contra a criança e adolescente, contra a pessoa idosa e pessoa com deficiência. Então, ela é mais ampla do que só esse tema que nós estamos abordando, que é a violência contra a mulher, né? E aí, a questão importante para a gente pensar um pouco, de tudo isso que a gente falou, é uma conclusão que eu vou já me posicionando aqui para a gente poder bater um papo também, né? Nós vamos encontrar, então, em relação a essa questão, principalmente no período da pandemia, eu diria assim, a pandemia é tudo de ruim, mas já que a gente está nessa situação, vamos tentar pelo menos ver o que a gente aproveita dessa situação. E me parece que uma coisa interessante que está acontecendo é a visibilidade que foi dada, uma visibilidade muito maior que foi dada em relação à violência contra a mulher. Não sei se a doutora Rose e a doutora Sheila vão concordar comigo, mas o quanto que as pessoas passaram a discutir mais essa questão, o quanto passaram a perceber melhor essa questão, o quanto passaram a ver que realmente o tema é dramático, que não é uma questão de mimimi. Porque se por um lado se diz, né, que o lugar da mulher é onde ela quiser, nós vamos encontrar exatamente situações, inclusive aqui em São Paulo, por exemplo, nós vamos encontrar uma pesquisa do Ministério Público de São Paulo que vai dizer que 45% das mulheres que morreram em São Paulo morreram porque estavam terminando o relacionamento agressivo. Então, imaginem, o que nós vamos encontrar numa situação como essa? Nós vamos encontrar uma situação como essa, em que essa mulher aqui, e isso não acontece só em São Paulo, não, mas estamos falando porque é a pesquisa de São Paulo, a mulher, ela não foi dada a ela o direito de decidir com quem ela ficar. A partir do momento que ela exerceu um direito, que era, não quero mais me relacionar com esse homem, a consequência do exercício desse direito foi perder a sua própria vida. 45% das mulheres que morreram aqui em São Paulo morreram exatamente por essa motivação, que a gente até diz, né, vamos atualizar a nossa linguagem e não vamos entrar nessa linha que normalmente a imprensa fala, né, ele matou a mulher porque não se conformou com o fim do relacionamento. Não, na verdade, o que ele fez é não aceitar a autonomia da mulher, o direito dela de decidir com quem ela quer se relacionar. Então, é importante a gente colocar da forma como ela é, sem esse romantismo. E aí, de qualquer forma, a gente observa exatamente isso. Eu acho que a própria campanha, essa, né, do sinal vermelho, em relação à violência contra a mulher, que é feita com as mulheres, indo até as farmácias credenciadas com esse sinal vermelho na mão, X vermelho na mão, em que elas, então, vão pedir socorro, vão pedir ajuda, e as farmácias credenciadas têm recebido uma capacitação para saber o que fazer em relação a essa mulher, e essa discussão toda trouxe um lado bastante positivo, que foi uma compreensão dessa questão da violência contra a mulher. E aí eu brinco que a gente está saindo, já quase saiu, né, daquela ideia de que em briga de marido e mulher não se mete a colher, para a questão que agora está no Congresso Nacional, no Senado, que é um projeto de lei, que determina que, no caso de violência contra a mulher, eu vou chamar o síndico, né, que daí a gente vai lembrar do Tim Maia, inclusive, nessa fala minha aqui. Então, aquela situação, em briga de marido e mulher não se mete a colher, nós vamos chamar o síndico quando a gente tiver violência contra a mulher, nesse projeto de lei que provavelmente vai passar, tem tudo para passar, vai responsabilizar o síndico se ele não fizer nada, vai responsabilizar o condomínio também, o condomínio paga uma multa se tiver uma violência dentro do condomínio e ninguém fizer nada em relação àquela violência. Então, veja como que a gente já está falando, né? Vizinho, preste atenção no que está acontecendo aí na parede do seu lado, se você está vendo uma pessoa pedindo socorro, se você está vendo, existe uma violência lá, não adianta só botar o travesseiro, né, no ouvido para não ouvir, não. Tem que ter um peso em relação a isso, você tem que fazer alguma coisa. Então, esse seria o lado positivo dessa coisa terrível, dessa coisa horrorosa, dessa coisa tremenda, inacreditável, que é esse momento de pandemia que a gente está vivendo. Mas, pelo menos, né, se as pessoas me perguntam, será que a gente vai sair melhor ou pior depois da pandemia, quando acabar a pandemia? Eu sempre respondo que como a gente vai sair depende do que nós estamos fazendo nesse momento.
porque não vai acabar a pandemia e no passe de mágica nós vamos nos transformar. Vai depender do que nós estamos fazendo durante esse período todo. E aí vem a parabenização, né, da OAB de Pindamonhangaba, da ESA de Pindamonhangaba, por organizar essa nossa discussão, por trazer essa discussão importante, principalmente para nós, atores jurídicos, que às vezes estamos muito distantes da realidade em relação à violência contra a mulher, e ainda trabalhamos, manejamos essa questão da Lei Maria da Penha com aqueles estereótipos, com aquelas formas equivocadas de pensar em relação à mulher, com aqueles 90% que eu mencionava, que tem estereótipos e tem preconceitos em relação à mulher. Então, a gente tem que se despir desses preconceitos, desses estereótipos, e temos que analisar essa situação de uma forma mais acadêmica, vamos dizer assim, entendendo que existem especificidades, muitas especificidades da violência de gênero, que a gente não vai encontrar em outras formas de violência. Eu mesma elenquei nessa pesquisa que eu falei 32 especificidades, para dizer que é diferente essa questão da violência contra a mulher. Nós temos que ter uma perspectiva de gênero para que a gente possa atuar de uma forma correta e para que a gente possa efetivamente fazer com que aquela lei, considerada uma das 3 mais avançadas do mundo, saia do papel, venha para a nossa realidade de atuação profissional e possa fazer uma transformação na nossa vida, fazer com que haja efetivamente a diminuição da violência contra a mulher. E no dia que isso acontecer, nós vamos nos despedir da Lei Maria da Penha, porque ela é uma lei excepcional e ela não veio para ficar. Ela veio para trazer uma mudança e quando a gente atingir essa mudança, a gente pode se despedir da Lei Maria da Penha. Né? Então, ficam aqui essas minhas... acabei falando bastante aqui dessas considerações, mas para entender o quanto de questões que a gente tem aí, né, para trabalhar em relação às medidas protetivas de urgência, e estou aqui à disposição para a gente dialogar um pouquinho. Então. Fiz várias anotações aqui. Algumas para eu trabalhar depois. A situação do recurso eu gostei bastante, porque em casos de indeferimento, o que eu costumo fazer antes de tomar qualquer outra medida, até por uma questão de agilidade, porque normalmente o que eu vejo são decisões que indeferem, porque ali na ocasião do boletim de ocorrência não juntaram, a vítima está com alguns documentos na mão, mas não é juntado, e o que eu costumo fazer é juntar tudo e levar até o juiz e despachar diretamente com ele, conversar e mostrar, porque eu entendo ser uma situação, a forma mais séria que tenha de resolver antes de adentrar com recurso e etc. Mas em tempos de pandemia, essa situação do despacho, que é onde, na verdade, eu acho que o advogado está mais prejudicado, né, porque essa situação do despacho ela é importante na advocacia, e a gente não consegue fazer. Então, o uso do recurso agora nos parece o único recurso, e essa situação, eu anotei todas as dicas aqui para começar a usar. E com relação às decisões, doutora, falou da criatividade do advogado. Esses tempos atrás, a gente também teve um debate sobre a violência patrimonial, porque ela é pouco falada. Eu, particularmente, assim, em mais de 15 anos atuando com isso, eu posso contar nos dedos de uma mão as decisões que eu vi que faziam qualquer menção a qualquer daquelas protetivas que tem ali no artigo 24, que é com relação ao patrimônio. O que eu sempre vejo, normalmente, às vezes, o juiz, quando a protetiva é na vara criminal, ele delegar esse pedido para a competência da família. E aquilo que a doutora falou, quando a gente pede alguma coisa na família, da violência, delegar para um juiz da área criminal. Fica jogando um para o outro, né? Fica um jogando para o outro. Alguns entendem que às vezes seja melhor, porque depois ele não vai conseguir estender esse assunto. Quando às vezes a gente trabalha em várias de violência especializada, que nós não temos aqui na comarca, mas quando eu atuava em Mato Grosso, lá tinha, na verdade foi uma das primeiras a serem instauradas, foi de Cuiabá, em Mato Grosso, e é um trabalho assim, exemplar, e lá já foi resolvido tudo. Nós saímos de lá com a situação, inclusive, do divórcio na audiência, que foi para ver lesão corporal. E é uma coisa assim, que marcou, inclusive, assim, eu era bem no início de carreira e isso me marcou bastante. O que a gente vê são decisões tímidas com relação a isso,
E também, isso também, até dos próprios advogados também, trabalharem um pouco a criatividade com relação a esses pedidos de bloqueio de bens, para que não comece a delapidar todo o patrimônio, para que não fique passando para o nome de terceiros, que isso é o que a gente mais vê, né? E aí eu acho que falta um trabalho maior aí dentro das decisões também. Como é que a doutora vê isso? Não, com certeza, essa questão da violência patrimonial, e a própria Lei Maria da Penha vai trazer uma série de explicações da violência patrimonial, mas ela também, de novo, não são só aquelas exemplificações, sempre coloca assim, dentre outras, né? Ali é apenas para a gente pensar na violência patrimonial. E isso é importantíssimo, porque a gente tem, por exemplo, a medida protetiva que vai caçar a procuração, porque normalmente essa mulher deu uma procuração para o seu marido, né? Aquela procuração que ele pode fazer tudo, e aí você tem também essa medida protetiva que normalmente não utiliza, a advocacia não utiliza esse pedido de cancelamento da então, e a gente vai também tem um detalhe interessante que normalmente nós na advocacia também não se dá conta, o próprio processo penal, a sentença penal condenatória, o juiz pode determinar os danos na sentença penal condenatória. Só que para isso nós temos que fazer, nós advogados, advogadas, temos que fazer prova durante o processo da existência desse dano. E esse dano, o juiz vai arbitrar, inclusive não há impedimento de acharmos que não foi suficiente e depois pedir o restante na vara civil, né? Mas pelo menos você já sai na sentença penal condenatória com uma indenização, que muitas vezes é o caso de indenização. Então, isso também a gente está usando. Outra coisa, você falou de Mato Grosso, né? Mato Grosso é o único estado do Brasil em que aplica a Lei Maria da Penha conforme deve ser na questão das varas especiais de violência doméstica familiar contra a mulher, porque lá, efetivamente, a vara de violência doméstica familiar, ela trabalha todas as questões da violência de gênero, divórcio, alimento, separação judicial, divisão de bens, partilha, quer dizer, tudo é feito pelo único juízo, sendo que no restante do Brasil tem um entendimento no sentido de que a vara de violência doméstica familiar, ela fica restrita às medidas protetivas de urgência, e só aquelas realmente urgentes. O restante deve ser discutido na vara. E aí vem a discussão que está sendo feita já há bastante tempo, que é a questão das varas híbridas. Por sorte, o ano passado também, a gente teve mais uma alteração da Lei Maria da Penha, só para ter uma ideia, de 2019 para agora, nós temos 8 alterações da Lei Maria da Penha. Do ano passado para cá, 8 alterações da Lei Maria da Penha. E o que nós vamos encontrar? Uma das alterações é a questão do divórcio podendo ser decretado já pelo juiz da violência doméstica familiar. Essa foi uma alteração da lei, na verdade nem precisava, porque na minha concepção, desde 2006, já era para ser assim, mas com que teve uma lei que pelo menos ficou as coisas nos trilhos. E isso é importantíssimo, a questão do divórcio, separação judicial, anulação do casamento, a cessação de vida em comum, que são várias a serem feitas de imediato, logo, porque quanto mais rápido você faz esse, digamos, divórcio, ou separação, seja o que for, menos tem a sensação do homem daquela questão da posse da mulher, quando a gente falava, né, o ciúme, na verdade, é um sentimento de posse. Quando você tem uma solução jurídica, uma dissolução jurídica do vínculo dessas duas pessoas, isso não vai acontecer para todos os homens, mas para alguns homens diminui aquela sensação de posse. Então, quer dizer que ela não é mais a minha mulher, então eu não tenho mais o poder sobre ela, não tenho mais o domínio sobre ela. Mas, infelizmente, eu preciso dizer que nem para todos os homens isso resolve, porque não, muitos casos de violência contra a mulher acontecem depois da separação judicial, depois do divórcio legal, depois do vínculo jurídico já ter se cessado, né? Então, a gente tem essa situação também para a gente colocar. Que bom. Deixar aqui, né? Vamos registrar aqui, nós temos pessoas aqui nos assistindo, a doutora Maura Valentini, a Andréia de Azevedo Gonçalves, a Ana Paula Mioto, Juliana Fortes Lobo, todos dizendo boa noite, Marisa Guimarães, a Adriana Giroto, Helena Balsini, a nossa aqui, OAB, a
Maura Valentini novamente, doutor José Roberto Sodero. Mando aproveito para mandar um beijo para minha irmã também aqui. Uma querida, lá de Santa Catarina. Ai, legal, boa noite. Doutor Roberto Sodero, né, nosso presidente da Comissão de Direito Previdenciário lá de São Paulo, boa noite, está nos assistindo. E nós temos, né, várias pessoas. A Fernanda Barcelos, boa noite a todos. Gostaria de perguntar à doutora Alice qual o posicionamento dela sobre os mecanismos tecnológicos como aliados na proteção da mulher, servindo como um meio de fiscalização, das medidas protetivas, como exemplo, o chamado botão de pânico. Desde já agradeço. A nossa colega que fez a pergunta? Fernanda Barcelos. Agradeço bastante a sua pergunta, porque dá ensejo para a gente falar exatamente de como que a tecnologia pode, e já nós temos casos concretos, que vai auxiliar nessa situação da violência contra a mulher. Então, a gente tem desde o botão do pânico, que é o primeiro que surgiu, que era uma coisa muito simples, até agora uma sofisticação muito grande, que você pega o próprio celular e você faz, né, essa movimentação no celular, ele já aciona um grupo que vai entrar para proteger essa mulher. Inclusive com um aplicativo, a geolocalização, que você consegue ver onde é que está aquela mulher, e inclusive com aplicativos brasileiros, veja bem, em que dá uma rota de fuga para aquela mulher. Então, identifica onde é que aquela mulher está e dá uma rota de fuga, né? Temos também algo que é muito incipiente ainda no Brasil, mas funciona muito bem em Portugal, que são as tornozeleiras eletrônicas, importantíssimo, porque exatamente quando esse homem se aproxima dessa mulher, ela recebe um aviso dessa aproximação, então dá tempo, efetivamente, para ela conseguir empreender fuga. Agora, tudo isso, a gente fala, e a tecnologia tem ajudado e tem salvado vidas, mas que coisa absurda, né? Você imaginar que uma mulher vai precisar ficar com um telefone celular, que a recomendação é que não deixe na bolsa de jeito nenhum, porque a gente sabe, né, bolsa de mulher, quando toca o celular, até conseguir tirar o pente, o batom, até conseguir pegar esse celular, demora muito tempo, mas o fato é exatamente isso, que situação de vida dessa mulher, que coisa surreal dela precisar utilizar essa tecnologia para poder salvar a sua própria vida. E o detalhe é que essa tecnologia tem sido utilizada. Nós temos o Salve Maria, que é uma iniciativa muito interessante lá no Piauí. Aqui em São Paulo, nós temos também várias, que eu poderia mencionar, muito importantes, e tem causado, salvado vida, e tem feito uma outra coisa muito interessante, porque os mais tecnológicos, inclusive, nesse momento que ela aciona, né, e sacode aqui o telefone, eles, inclusive, começam a fazer a gravação ambiental, em que depois ela pode utilizar como prova, mostrando que, de fato, ele xingou, ele ameaçou, porque muitas vezes o que acontece? Acontece tudo isso, ela não tem como provar. E quando ela não tem como provar, às vezes até ela recebe a medida protetiva de urgência, mesmo sem conseguir provar. Porque, na dúvida, o juiz, a juíza tem que dar medida protetiva de urgência, essa é a lógica da medida protetiva de urgência. Só que chega lá no processo, não consegue uma condenação. E aí isso é muito ruim, porque dá uma sensação, e isso a gente vê acontecendo, em que o agressor diz, tá vendo como ela inventou tudo isso, tá vendo como eu falei que não ia dar nada, tá vendo como ela é uma louca, tá vendo como ela é uma mentirosa. E isso é muito ruim para a vida daquela vítima, e é muito ruim para a sociedade, porque, afinal de contas, uma pessoa que praticou um crime vai ser considerado como sendo inocente, porque nós não temos prova, e ele provavelmente vai praticar essa violência também em relação a outras mulheres. E as mulheres cada vez menos incentivando a denunciar, exatamente porque sabem que corre o risco, inclusive, de uma absolvição e ser ela considerada como sendo a louca, ela considerada como sendo a equivocada. Então, tem todo um drama para a gente falar e para dizer o quanto é importante, de fato, essas tecnologias e o quanto que essas tecnologias têm salvado vida e o quanto que têm conseguido provar aquela fala daquela mulher. Nós temos uma pergunta aqui, né, doutora Estela, que você fez, né, no tópico da arma de fogo. Gostaria que a doutora fizesse um apontamento no caso do agressor ser um policial militar. Isso, então, olha aqui, eu vou dizer agora, que infelizmente o percentual de mulheres que estão sendo mortas por disparo de arma de fogo
o percentual altíssimo vem exatamente do agressor, que é policial, seja policial civil, seja policial militar. E aí que vem o detalhe, porque quando a gente trabalha com os números, quando a gente trabalha com estatística, e hoje no Brasil a gente tem essa facilidade muito grande de conseguir efetivamente ter essas estatísticas, nós vamos encontrar uma situação extremamente delicada, porque, de fato, isso está acontecendo com muita frequência. E aí nós precisamos tirar essa arma, então, desse agressor, e deixar que ele use essa arma, por exemplo, só no trabalho, mas jamais dentro de casa. Então, ele não pode trazer, então pode haver uma flexibilização no sentido de não perder total, mas de proibi-lo de ir para casa com essa arma de fogo, né? O que também não vai proteger totalmente essa mulher, mas, enfim, pelo menos ele consegue manter o seu trabalho, ou em alguns casos mais graves, que efetivamente, mesmo ele sendo policial militar, ele vai perder, sim, a possibilidade de estar com essa arma. Obrigada, doutora. Nós temos aqui a Flávia Batista, excepcional explanação, Andréia de Azevedo Gonçalves, sempre um prazer ouvir a doutora Alice, muito enriquecedor, parabéns pela palestra. Fernanda Barcelos, muito obrigada, doutora Alice, excelente explanação, parabéns. Nós temos aqui essas pessoas, né, que estão nos assistindo, e muitas outras que já entraram, já de início, né, estão aqui nos assistindo. Foi muito bom a nossa iniciativa, né, Estela, de trazer a doutora Alice para nos presentear com isso, muitas informações novas, né, inclusive nós nem estávamos sabendo que, né, dessas novas leis, dessas novas informações, então para a gente foi enriquecedor, principalmente para nós agora que estamos aqui atuando, né, com mais afinco, né, com relação à violência doméstica aqui em Pindamonhangaba. A gente junta forças também com as outras comissões, está eu aqui hoje, Comissão da Mulher, Comissão dos Direitos Humanos, e nós queremos juntar forças entre as comissões aqui em Pinda, para que a gente, possa se unir e trabalhar um com o outro, e nos ajudarmos, né, aí, para que a gente possa combater tanto a violência contra a mulher, como qualquer outro tipo de violência, né? Trazer um pouco mais de alegria para a nossa vida, né? Sem a gente se preocupar muito com determinados problemas. E quanto sociedade, realmente, né? Nós temos que nos unir, nós temos que realmente falar, estar aí, ajudando as mulheres, a gente não pode se calar, e nós temos que realmente estar levando essas informações para todos, para que todos tomem conhecimento, e todo mundo possa estar se ajudando uns aos outros aí. Alguma coisa para colocar, Estela? Sim, mais uma vez agradecendo a doutora Alice. A doutora Alice tem uma outra palestra que ela dá, sobre a mulher na mídia, na propaganda, né, doutora? Eu adoro assistir essa palestra, eu já assisti diversas vezes, em diversas oportunidades, eu adoro, que você vai colocando aquelas figuras da mulher ali, como que vinha na propaganda, acho que do leite condensado e tal, que era o aventalzinho, o cabelinho presinha, e os slogans, assim. Venham de trazer essa para nós, doutora, que ela é realmente brilhante, e ela reflete tudo isso, né, do pensamento machista, sexista, enfim. Eu acho muito interessante. Eu queria agradecer aos colegas e às outras pessoas que vieram nos prestigiar, que vieram assistir. Enfim, foi muito enriquecedor, eu anotei várias coisas que vou usar na atividade prática, e eu também rogo pelo dia que a gente não precise mais estar falando disso, né? Que isso já esteja arraigado dentro de nós. Eu sempre coloco que a educação, ela é a chave que eu acho vai fazer isso mudar, né? Então, somos nós trazer essas palestras, esse diálogo para dentro das escolas, para dentro da nossa casa com os nossos filhos, que vai mudar essa mentalidade sobre as mulheres, né? Sobre os nossos direitos e o quanto devemos ser respeitadas.
Posso fazer uma consideração final também? Sim, claro. Então, eu dei uma olhadinha aqui nos nossos pessoal que está participando e observei que temos vários homens que estão participando, né? Porque isso é uma coisa importante da gente. Primeiro que nós estamos com a Comissão da Mulher Advogada e a Comissão dos Direitos Humanos, que também é muito importante, porque a gente não pode ficar falando só de mulher para mulher. A questão da violência de gênero, uma questão que atinge, como a gente falou, a família inteira e atinge toda a sociedade. E, como eu disse também, a gente tem muitos dados sobre a violência contra a mulher no aspecto da mulher, mas a gente tem pouquíssimas pesquisas em relação aos homens. Eu queria fazer uma citação das poucas pesquisas que a gente tem em relação aos homens, eu queria fazer a referência de uma que não é brasileira, é uma pesquisa da Suécia, e lá na Suécia se pesquisou durante 26 anos, olha que pesquisa extensa, né? Durante 26 anos, e depois de 26 anos pesquisando a respeito de homens, se traz uma seguinte conclusão, de que o homem que lava a louça é mais feliz, o homem que lava a louça é mais saudável, tem mais saúde. E é interessante, porque parece assim, não, mas o que tem a ver, né, lavar a louça e tal, e nesse momento de pandemia, que a gente sabe que todo mundo tem que fazer a divisão de tarefa, fica aí uma dica para os homens que querem ser mais felizes, encarar lá aquela pilha lá de prato que está na pia, né? Mas a questão que é interessante é saber por que você chegou a essa conclusão. E se chega a essa conclusão de que esse homem que lava a louça é um homem que tem uma capacidade de perceber o outro. É um homem que não enxerga só a si, que enxerga o mundo que ele está vivendo e percebe a injustiça. É um homem que tem uma capacidade de ser parceiro. E quando você tem um relacionamento em que você tem uma parceria, em que você tem um relacionamento que um olha para o outro olha por um, você tem uma vida muito mais feliz, uma vida muito mais saudável, uma vida muito mais alegre. E isso implica exatamente na questão da felicidade e implica também na questão da saúde, né? Por isso que essa pesquisa eu acho importante da gente mencionar, porque o que a gente está vendo agora na pandemia é exatamente mais sobrecarga ainda das mulheres, né? Mas eu tenho visto, sim, vários amigos meus que têm falado que têm encarado aí algumas pilhas de louça e tem aí a frase que o homem não pode dizer. Eu escuto alguns amigos meus dizendo, e eu critico, eles dizem, eu estou ajudando a minha esposa. Então, os meninos que estão ouvindo agora, prestem atenção nisso, não digam, eu ajudo a minha esposa, porque a divisão de tarefas as tarefas não são responsabilidade da mulher. E se não é da mulher e é da mulher do homem, ele não pode dizer eu ajudo, porque eu sempre ajudo uma coisa que não é responsabilidade minha. Mas se a divisão das tarefas é responsabilidade dos homens e das mulheres, o que ele tem que dizer? Eu divido as tarefas domésticas com a minha mulher. Aí, beleza, nota 10, tudo certinho. Agora, quando fala eu ajudo, já pisou aí, né, pisou na bola, já falou alguma coisa que não era para ser falado dessa forma. Então, não adianta bater no peito com orgulho e dizer eu ajudo a minha mulher, né? Tem que dizer eu divido as tarefas. E dividir as tarefas tem essa consequência maravilhosa que é a melhoria da saúde, melhoria da situação de alegrias, né? Por isso que a gente fala muito que o feminismo é a teoria e lavar louça é a prática, né? Então, é isso que é importante a gente colocar. Então, a gente agradece mais uma vez, doutora Alice, pela sua brilhante palestra, pelos seus esclarecimentos, né? E nos enriqueceu mais uma vez, nos trouxe, né, informações interessantes para nós, e nós vamos estar colocando em prática tudo isso, com certeza. Vamos também estar passando essas informações para quem não conseguiu nos assistir hoje, e que está atuando conosco aí nos plantões, e nós vamos estar passando essas informações para que a gente possa colocar em prática e começar também a exigir, né, um pouquinho do delegado, um pouquinho do juiz, né, e a gente começar a fazer um trabalho mais, né, com afinco, para que a gente consiga eliminar de vez, né, esse foco. E como a doutora disse, né, a Lei Maria da Penha não veio para ficar, ela está aqui de passagem, a gente quer uma hora que a gente não precisa mais estar utilizando ela. Então, é isso que nós estamos querendo, e é para isso que nós estamos aqui trabalhando. Mais uma vez, agradeço a doutora, e deixo aí a palavra para quem mais quiser falar alguma coisa, então a gente já pode estar encerrando.
Acho que já passaram, acabou as perguntas, acabaram as perguntas, então vamos dar boa noite e descansar. Agradeço de novo, então, a ESA de Pindamonhangaba, agradeço também a todos que esteve presente, inclusive a minha irmã querida, um beijo aí, que a gente está há tempo que a gente não vê, não se vê, então é uma alegria muito grande também estar com a minha irmã. E agradeço a as doutoras que tiveram, a doutora Rose, a doutora Sheila, Rose eu não consigo chamar pelo nome inteiro, né? Então, chama de Rose mesmo. A Rose e a doutora Sheila aí por essa oportunidade. Tá, nós que agradecemos, boa noite a todos e até breve. Tchau, gente. Obrigada.